Olá! Você já pensou que é possível aumentar o tempo e a eficácia da toxina botulínica através da suplementação? Pois bem, isso é super possível, porque a toxina botulínica é uma metaloprotease dependente de zinco, ou seja, é necessário zinco no tecido para que ela faça seu efeito. Então, como podemos fazer? Suplementar zinco através de cápsulas, por exemplo. Além disso, temos que pensar em reduzir fitato. Por quê? O fitato ele se liga ao zinco e com isso forma um complexo de difícil digestão. Ou seja, se nós tivermos riqueza de fitato, nós teremos menor disponibilidade do zinco. Então, o que podemos fazer é suplementar fitase e zinco. Nós suplementaríamos o próprio mineral e ainda aumentaremos a sua disponibilidade através da enzima. Outra questão que nós temos que avaliar é que existem algumas situações que reduzem o zinco, reduzem a absorção, reduzem a disponibilidade e com isso o indivíduo tem deficiência de zinco. E paciente com deficiência de zinco é um paciente que a toxina botulínica pode durar menos e ter menor eficácia. Então vamos lá? Como por exemplo, distúrbios gastrointestinais, paciente que tem constipação ou que tem diarreia, que usam laxantes em excesso, isso pode diminuir a disponibilidade do zinco. Pacientes que usam medicamentos como atenolol, hidroclorotiazida, contraceptivos à base de estrógenos, também podem ter deficiência de zinco porque estes medicamentos aumentam a eliminação do zinco. Sem falar na alimentação. Uma alimentação pobre em zinco e rica em fitato pode também ter interferência na toxina justamente por ter uma deficiência de zinco. Alimentos, por exemplo, industrializados, têm muito fitato. Se tem muito fitato, teremos redução do zinco por formação de um complexo de baixa digestão. Então, avalie a alimentação do paciente. Avalie a sua alimentação quando for aplicar toxina botulínica. Tenha uma alimentação pobre em fitato e rica em zinco, como por exemplo, alimentos que têm muito zinco e baixo fitato, ovo, carne, frango. Então é super interessante aumentar a ingestão desses alimentos próximo da aplicação. E se for necessário, inclusive é uma dica que eu dou, é suplementar zinco e fitase. Zinco 50 mg, fitase 3.000 Is. Como devemos suplementar? 4 dias antes e no dia da aplicação. Isso é o mínimo. Se você tiver condições financeiras, se o seu paciente tiver condições de suplementar também 5 dias após, eu também acho super interessante. Ou seja, toxina botulínica e zinco tem uma relação direta. É uma metaloprotease que precisa de zinco. Se nós temos deficiência de zinco, automaticamente nós podemos ter redução da duração e da eficácia. Como fazer para aumentar? Suplementando zinco e fitase, reduzindo alimentos ricos em fitato, aumentando alimentos ricos em zinco. Além disso, cuidado com as medicações que seu paciente toma. Outro fator é a idade. Pacientes acima de 50 anos têm maior probabilidade de ter deficiência de zinco e, portanto, é mais necessário ainda suplementar zinco. Espero que tenham gostado.